A paz do Senhor, amados irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu sou Elidiane Grace, evangelista aqui na Igreja Sede, e estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me deu de mais uma vez estarmos juntos, crescendo e aprendendo na palavra do Senhor nosso Deus. Quero agradecer ao meu pastor Gedeon Júnior e à minha pastora presidente, pastora Loide, pela oportunidade e confiança que depositaram em mim. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 14 do livro de Números. Estamos juntos desde a segunda, quando estudamos o capítulo 13 do livro de Números. Ontem introduzimos o capítulo 14 e fomos até o versículo 19. Hoje estudaremos do versículo 20 ao versículo 45. Voltando um pouquinho na narrativa, para melhor entendermos, nós estudamos até o momento da intercessão de Moisés diante de Deus, buscando o perdão para o povo de Israel. Moisés, mesmo depois de ter sido traído pelo povo, mais uma vez, intercedeu diante de Deus para que Deus perdoasse toda a nação de Israel. E Deus imediatamente respondeu a Moisés. Se nós lermos lá no versículo 20, o Senhor fala assim: Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Deus responde Moisés imediatamente. Naquele momento, o Senhor se volta para Moisés e fala: Olha, Moisés, segundo a tua palavra, eu perdoarei esse povo, mas nenhum dos que se levantaram contra mim e duvidaram da minha palavra e das promessas que fiz, verá a terra que com juramento eu prometi a eles. Irmãos, neste momento, nós vemos que Deus é fiel para com Moisés e o responde imediatamente. Mas também vemos que a resposta do Senhor inicialmente não é uma resposta tão boa e tão agradável de ser ouvida, mas necessária diante da situação. Irmãos, olhando para todo o trajeto de Israel, nós vemos que essa resposta do Senhor não é injustificada e nem infundada. É uma resposta mais que justa diante de todo o histórico daquele povo. Nós sabemos que o Senhor havia os libertado das garras de Faraó e do Egito, de toda a servidão e escravidão. Sabemos também que o Senhor os conduziu no deserto com milagres, prodígios e maravilhas. Mas ainda assim, aqui no versículo 23, no versículo 22, perdão, o Senhor fala que por 10 vezes aquele povo havia murmurado e desobedecido à voz do Senhor. Esse número 10, ele não é um número infundado, ele é um número justificado. E se nós vermos, não é exagero, irmãos. Aquele povo realmente tinha por 10 vezes murmurado e desobedecido a Deus. Eu vou dar só alguns exemplos. Exemplo 1. A falta de fé para atravessar o Mar Vermelho, lá em Êxodo, no capítulo 14. A murmuração quando chegaram a Mara e as águas eram amargas. A atitude de recolher mais maná do que o determinado pelo Senhor. A atitude de recolher maná no sábado, dia do descanso. A atitude, irmãos, de reclamarem da falta de carne, da falta de água. Em todos os momentos, nós vemos que o Senhor foi benigno e benevolente com aquele povo. O Senhor mandou cordonizes, o Senhor fez brotar água da rocha, o Senhor os acompanhava de dia em forma de nuvem e à noite em coluna de fogo, os guardando e os livrando de todo mal.
e nem isso foi suficiente para que eles confiassem e obedecessem ao Senhor nosso Deus. No meio de todo aquele povo e de todos os espias que foram enviados à terra prometida, apenas 2 homens se levantaram de forma veemente e se posicionaram a confiar e a esperar no Senhor. E nós já os conhecemos, Josué e Calebe. E naquele momento o Senhor também os recompensa. A Bíblia fala no versículo 24 que o Senhor faz uma promessa a Calebe. O Senhor não se esqueceu dele. E se nós lermos o versículo 24, diz assim: Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. O Senhor prometeu o livrar. E o Senhor também deu uma promessa futura a ele. E a sua descendência prosperará. Isso está lá no versículo 24 do capítulo 14. Essa promessa vai se cumprir lá no livro de Josué, lá no capítulo 14, dos versículos 6 ao 15, os irmãos vão ver que o Senhor cumpre a promessa que tinha feito a Calebe. Naquele momento, o Senhor dá a ele o monte Hebron, dá para Calebe e para a sua posteridade, por resposta à sua obediência. Irmãos, é muito bom podermos confiar no Senhor. É seguro confiarmos no Senhor nosso Deus. O Senhor nos recompensa segundo as nossas obras e segundo a nossa postura diante dele e das decisões que temos que tomar. Naquele momento, Calebe, ao se posicionar, mostrava para o Senhor que era um homem reto e fiel e que o servia de todo o coração. E por isso, Deus o recompensou. Não somente o fez entrar na terra prometida, mas deu a ele o monte Hebron por possessão dele e da sua posteridade. A Bíblia fala nesses mesmos versículos, lá no capítulo 14, nos versículos do 6 ao 15, mais precisamente no 12, Calebe era tão forte aos 85 anos quanto era aos 40, ou seja, 45 anos depois, o Senhor tinha preservado Calebe não somente quanto à promessa, mas também a sua saúde. Ele era tão forte quanto aos 40 anos, quando o Senhor falara com ele. E essa é a recompensa para aqueles que amam e obedecem ao Senhor nosso Deus. Se caminharmos um pouquinho mais nos versículos, nós vamos ver que a resposta do Senhor se estende e vamos perceber que o Senhor retribui as atitudes daquele povo com um severo castigo. Ontem nós falamos que as nossas atitudes geram reações e que todas as escolhas que fazemos trazem consequências. E as consequências daquele povo, mesmo com o perdão do Senhor, viria, porque Deus não é um Deus injusto. Ontem falamos que todas as ações geram reações e que temos sim que arcar com as consequências das escolhas que fazemos. E a palavra do Senhor é bem clara. Lendo a partir do versículo 26, o Senhor nos diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Irmãos, a consequência veio, ela chegou. Podia até parecer que não viria, mas ela veio. Aqui o Senhor nos deixa bem claro o seguinte: que todos aqueles que murmuraram diante de Deus
e infamaram a terra, a Bíblia fala que eles não entrariam na terra prometida, que eles não veriam a terra prometida. A Bíblia fala que o cadáver deles cairia no deserto e pelo deserto seria consumido. Aqui no versículo 29 nós vemos isso. A Bíblia também nos fala que todos aqueles que murmuraram contra o Senhor, segundo o censo de 20 anos para cima, morreriam. E que só entraria na terra prometida aquela descendência. Se nós observarmos no versículo 18, na verdade, se nós observarmos no versículo 3 do capítulo 14, o povo disse assim: E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Irmãos, nesse momento o Senhor está dizendo: vocês não disseram que vossas mulheres e vossas crianças seriam por presa? Porém, eu vos digo que vocês não entrarão na terra que lhes prometi, mas essas crianças herdarão a terra. A Bíblia também nos conta que o Senhor prometeu que durante 40 anos o povo vagaria e pastorearia pelo deserto, para que provassem do desagrado do Senhor em relação à sua postura. 40 anos, irmãos. Um ano corresponde a um dia em que os espias ficaram na terra prometida, lá em Canaã, observando segundo a ordem de Moisés. Um ano para cada dia, para que eles sentissem o quanto Deus se desagradou de sua postura, quando duvidaram e não observaram para a palavra do Senhor. Irmãos, naquele momento o Senhor também estava observando e falando um pouco mais acerca das palavras do próprio Moisés. Lá no versículo 33, o Senhor prossegue dizendo assim: Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Irmãos, o Senhor está nos mostrando que Ele visita nos filhos a iniquidade dos pais, assim como Moisés falou no versículo 18 do capítulo 14, quando disse assim: O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Aqui o Senhor estava dizendo: olha, os seus filhos vão pastorear no deserto, vão peregrinar no deserto durante 40 anos por conta da vossa iniquidade, para que o povo prove do meu desgosto, do meu desagrado. Então, irmãos, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Embora ele seja longânimo, benigno, misericordioso, ele também tem um caráter justo. E ele faz com que, sim, nós arquemos com as consequências das nossas atitudes. E aqui ele estava falando para aquele povo: eu dei tudo a vocês e vocês me desprezaram. Então agora a sentença é essa. A palavra também vai um pouco adiante. Lá no versículo 37, a palavra nos diz o seguinte. Versículo 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltaram e fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles 10 espias que levaram a congregação de Israel a desconfiar do Deus Todo-Poderoso, eles também tiveram a sua paga. A consequência das suas atitudes de não confiarem, de se rebelarem e de colocarem todos contra Moisés e contra Deus foi a morte. A Bíblia fala que eles morreram de praga. Irmãos, isso é muito sério. Temos que usar as nossas forças e toda a nossa energia, a palavra que o Senhor nos dá, para sermos bênção, para incentivarmos as pessoas a crerem e a confiarem no Senhor, mesmo diante de situações de crise.
Não podemos emprestar os nossos lábios ao diabo, não podemos emprestar a nossa vida e a nossa energia para coisas malignas. Somos chamados e escolhidos pelo Senhor para fazer a sua vontade. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Precisamos nos posicionar como Josué e Calebe, crendo firmemente na promessa do Senhor. Calebe foi recompensado com o Monte Hebrom e com muita força. E Josué, posteriormente, viria a ser o sucessor de Moisés, conduzindo o povo à terra prometida. Temos recompensa no Senhor. É seguro confiar no Senhor. A recompensa e o galardão vêm dele. Não precisamos de reconhecimento aqui nessa terra. Precisamos do agrado do Senhor e da aprovação dele em respeito às nossas atitudes. Se nós prosseguirmos um pouco mais, após a morte dos espias por praga, no versículo 37, nós percebemos que Moisés entrega a resposta de Deus ao povo. Tudo o que Deus falou a Moisés, Deus transmitiu ao povo como sempre fazia. Lá no versículo 39, diz assim: Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. A Bíblia diz que quando Moisés entrega o recado do Senhor, o povo se entristece de forma grandiosa. Versículo 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Irmãos, mesmo diante de toda essa situação, aquele povo não havia aprendido. Se nós observarmos a palavra do Senhor, no versículo 25, a ordem que o Senhor deu foi totalmente contrária a essa decisão do povo. O Senhor falou o seguinte: Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminho para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Esta foi a ordem do Senhor a Moisés e ao povo. Eles teriam que ir pelo caminho do deserto ao Mar Vermelho. Contudo, mesmo diante desse mandamento, o povo persiste no mesmo erro. O povo persiste na mesma desobediência e rebeldia. Mesmo diante de toda essa situação, a postura daquele povo não havia mudado. O Senhor mandou que eles fossem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Irmãos, eles decidiram subir ao cimo do monte e irem caminho à terra prometida. Não era essa a vontade do Senhor mais. Eles desobedeceram mais uma vez. E Moisés os alertou: não faça isso. Por que vocês transgridem a vontade do Senhor nosso Deus? Não faça isso, isso não prosperará. Moisés os alerta. E eles também não ouvem a voz do seu líder, eles não ouvem a voz daquele homem que o Senhor havia levantado para guiá-los, e faz tudo quanto está em seu ânimo. Eles seguem somente aos seus desejos e às suas vontades. E Moisés disse, versículo 41, Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Versículo 42, Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Irmãos, Moisés os alerta a respeito das más decisões que estavam tomando, mas eles endurecem o seu coração e não atentam para a voz do Senhor. Eles não ouviram a voz do Senhor nosso Deus. Eles não atentaram para que o homem de Deus tinha falado com eles. E eles decidiram subir. A Bíblia fala aqui no versículo 44 o seguinte: Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte,
Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e cananeus que habitavam na montanha e os feriram e derrotando-os até Horma. Irmãos, eles foram desobedientes até o último minuto. Até o último momento, eles tentaram ao Senhor. O Senhor havia mais uma vez dado uma ordem e eles não obedeceram. E a Bíblia fala que eles sobem e eles são mortos à espada. Os inimigos os vencem, porque eles não obedeceram à voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos estar atentos ao que nosso Deus deseja de nós. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Precisamos crer em Sua palavra. Precisamos ter atitudes positivas. Precisamos nos posicionar de forma veemente a obedecermos somente à vontade do Senhor nosso Deus. Temos que ouvir e honrar a nossa liderança. Temos que orar pelos nossos pastores e líderes. Temos que ser bênção para a nossa geração. Irmãos, aquele povo padeceu porque decidiu não obedecer. Aquele povo padeceu porque cedeu aos seus desejos e às suas próprias convicções. E quantas vezes também somos assim? Quantas vezes olhamos para as situações e pensamos em nosso íntimo que somos capazes? Toda a capacitação vem do Senhor nosso Deus. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos sustenta, é quem nos direciona e precisamos estar atentos à sua voz e à sua vontade. Que possamos ser como Moisés, homens usados pelo Senhor para guiarmos essa geração até a terra prometida, até a Canaã celestial. Que possamos nos posicionar como Josué e Calebe, obedecendo e crendo incondicionalmente na promessa que o Senhor nos fez e em sua palavra. Que possamos ter o coração grato e fiel, que possamos ser fiéis não somente ao Senhor nosso Deus, mas também a toda a nossa liderança. Que o Senhor possa nos usar como bênção para esta geração. Para isso estamos aqui, irmãos, para cumprir a nossa missão e o chamado do Senhor em nossas vidas. Eu estou muito feliz e quero agradecer a todos que permaneceram até aqui. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse lindo projeto. Espero que possamos prosseguir e continuar crescendo na palavra do Senhor e que possamos ter experiências com o Senhor nosso Deus. Irmãos, os dias são difíceis, assim como era também difícil o deserto. Assim como eram difíceis as dificuldades que aquele povo precisou transpassar. Mas, irmãos, que possamos ter bom ânimo, assim como Jesus nos disse, que possamos prosseguir avante, não nos deixando abalar pelas dificuldades, mas estando firmes na rocha que é Cristo Jesus. É esse o desejo do meu coração e eu agradeço a todos os amados irmãos. A paz do Senhor e fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia na presença do Senhor, nosso Deus.